Estamos de volta falando de um assunto complicado. Eu, Carla Lima, hoje estou aqui no Conversa Delas para discutir um assunto que você já deve ter passado por isso em alguns momentos na sua vida, ou de repente uma vez por dia, 2 vezes por dia. Você já fez as contas? Quantas vezes a gente mente durante o dia? Quem está aqui, eu vou reapresentá-las para você que ligou a televisão agora. Lígia Guerra, tudo bem, Lígia? Tudo ótimo, bem-vinda. Obrigada. Ela é psicóloga e está discutindo o assunto com a gente. Assim como a Nádia Mauad. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. Bem-vinda, então, ela está aqui conversando com a gente, falando sobre a mentira no meio esportivo, que é o meio em que a repórter Nádia Mauad trabalha. E sofre bastante. E sofre. E também a Emanuele Mourão, que é consultora de RH, que também está discutindo essa questão da mentirinha inocente. Será que é tão inocente assim no meio das empresas, dentro das corporações? É isso que a gente está falando hoje aqui. E olha só, Emanuele, eu gostaria que você repetisse a tua pergunta para a Lígia responder, que eu deixei no suspense. Eu acho que nos processos onde a gente está avaliando o profissional, em alguns momentos, quando essa mentira se torna exagerada, a gente até falou narcísica, assim, me parece, questionando esse profissional, isso é repetitivo, por isso que eu estou questionando aqui para você. Sempre tem um ponto lá na infância, onde ele teve rejeição, ou ele se sentiu inseguro. Me lembro de um caso bem recente, onde o profissional dizia assim, eu sou o melhor em tudo que eu faço, não existe melhor que eu no Brasil. Nossa. E a gente está falando de um diretor sênior. Uma humildade acabou. Sim, a ali, gente está falando de um diretor de uma grande empresa, ele estava dizendo isso, afirmando. Falei, ok, você deve realmente ter muitas competências, sua entrega deve ser bacana, mas me conta um pouco da tua infância. E aí ele me contou uma situação que na infância os pais tiveram dificuldade financeira, eles moravam numa cidade pequena, eles saíram dessa cidade para fugir desse tabu, a família que era bem ficou quebrada. Então ele se sentiu rejeitado pelos colegas, pelos amigos da cidade, fugiram. Esse caso é só um exemplo de vários que eu vivo com frequência. Alguma coisa me parece que aconteceu ali, na infância, como um gatilho, estimulou essa pessoa a criar um mundo muito fantasioso. Mas não é só, eu falo japonês, aí você vai fazer avaliação em japonês e não fala. Não é isso. Eu sou o melhor do mundo em tudo. E eu pergunto, onde é que você podia ter feito diferente na tua vida? Em nada. Espera só um pouquinho. Eu não sou psicóloga, por isso que eu joguei a bola para você. É a perfeição em pessoa, né? Na verdade, eu penso da seguinte forma. Em primeira instância, eu não gosto de responsabilizar pai, mãe ou qualquer outra situação. Porque qual de nós 4 aqui, se formos colocar a nossa vida em pauta, não sofreu rejeição? Exatamente. Não teve dificuldades na vida, não teve a fase que eu os sou colegas... mulher que trabalha com futebol. Imagine, Nossa. ou seja, né? Então, existe um preconceito. Imenso, né? Né? Então, eu vejo assim, a questão, qual de nós não teve dificuldades na adolescência, seja ela financeira, seja em relação ao próprio corpo, às escolhas, enfim. Então, o que eu vejo, muitas vezes, é uma dificuldade em relação à frustração. Tá. Né? Então, a pessoa é uma pessoa que ela não sabe trabalhar de forma madura as frustrações dela. O não, a dificuldade. O não, a dificuldade é entender, poxa, tudo bem, eu perdi dinheiro, mas eu não deixei de ser eu mesmo. Eu continuo com os meus valores, eu continuo com as minhas competências, com as minhas capacidades. Meu pai ficou pobre, mas ele continua sendo o pai que eu amo. Porque ele está acima do pai financeiro. Então eu vou batalhar, vou correr atrás, vou assumir a minha responsabilidade do meu núcleo familiar e vou olhar para os meus amigos de frente. Se eles só me valorizavam pelo dinheiro, essa questão é com eles. Eles que vão fazer a terapia deles. Mas eu sou eu. Mas faz sentido isso? Essa percepção de que tem alguma coisa lá atrás? Mas é uma questão aí que não é bem a rejeição. Eu diria assim que é uma questão da pessoa não ter maturidade de dar um passo além. Né? De ela se colocar sempre sendo balizada pelo meio externo. Muito mais uma questão do ego dela ferido, né, do que talvez o que os outros tenham nos dito, porque os outros sempre vão ter críticas. Né? A gente que está aqui hoje, a gente com certeza está passível de críticas. Como que a gente consegue identificar isso numa criança, por exemplo? A criança pequenininha, está ali crescendo, aprendendo a falar, quer dizer, em que momento aquela mentirinha infantil deixa de ser saudável? Quer dizer, o pai e a mãe, é óbvio que a gente sabe que existe uma influência muito grande dos pais na educação dos seus filhos, mas também tem aquela questão de que cada um já nasceu predestinado à sua situação de vida. Quer dizer, cada um é cada um. Por mais que você tenha 2 filhos, você cria iguais esses 2 filhos, eles vão ser diferentes. Cada um vai fazer as suas escolhas. Exatamente. E é responsável por elas, em que momento, de repente, a gente identifica essa mentira que pode ser algo negativo naquela criança? Eu acho que é bem importante você dividir assim, em 3 conceitos importantes que são naturais, são inerentes ao ser humano, né? Que é essa questão da cobiça, do ciúme e da inveja. Todo mundo passa por isso, né? Então, essa coisa assim, da cobiça, a criança, ela
cobiça o brinquedinho do outro. Eu queria ter um daquele. Você vai explicar se ela pode ter, se ela não pode ter, ou se ela surge com alguma coisa em casa que não é dela, você vai investigar o porquê. Por que você pegou isso do seu amiguinho? Você faz devolver, você está, na verdade, estando ética para essa criança, honestidade. A cobiça, a criança, de repente, ela quer fazer alguma coisa que o amiguinho está fazendo. Por que você quer fazer? Você realmente quer aprender o piano ou porque teu amiguinho está fazendo? Não, eu quero. Então, você vai dar a oportunidade dela, que se como o pai ou mãe puder, você vai ali, paga uma aula de piano, vê se a criança tem um talento. Ou seja, você cobiçar e aprender um francês, um japonês, né? Enfim, não tem o problema a criança se espelhar na outra, desde que isso não seja puramente pela competição. Agora, quando você vê, por exemplo, 3 irmãs ali, né, e começa a sentir que uma, de repente, começa a competir com a outra, mas fica incomodada que a irmã tem uma característica melhor do que ela própria, em algum aspecto, porque a gente sempre é bom em alguma coisa sim. e nem tão bom em outras, né? Aí você tem que começar a cuidar, porque às vezes a criança começa a ficar fantasiosa. Eu também jogo bola, começa a contar para os amiguinhos, tem que falar, eu jogo bola, de repente, no esporte, tão bem quanto a minha irmã. O pai diz, não, de repente você pode jogar também, lógico, pode se desenvolver, mas se não for tão bem quanto a sua irmã, ainda é o seu jeito de jogar bola. Ou seja, devolver para a criança a possibilidade de ela construir a autoestima dela. Que é isso que eu acho que hoje a gente carece na nossa sociedade. Todo mundo quer ser o que não é. As redes sociais estão aí mostrando isso todo dia pra gente. As pessoas não convivem mais com as suas realidades. Elas convivem com muita fantasia, porque parece que não basta ser elas. Quando, na verdade, muitas vezes você é tão mais interessante sendo você, né? E a gente, de repente, joga isso no Mas eu acho que isso pode ser estimulado por um mercado muito competitivo. Falando de empresas, por exemplo, é muito mais legal você mandar um currículo com 7 idiomas, dizendo que você fala 7 idiomas. Então, o mercado estimula com que você coloque ali coisas que você não tem. E essa insegurança faz com que você vá na onda disso. E às vezes os pais também vão na onda disso. Sim. E isso que eu acho que entra muito de acordo até com o esporte, entra muito em contra a tua pergunta, porque às vezes os pais também entram nessa neuro através dos filhos. Que o teu loucura. filho faz natação, o meu também. Que loucura. O teu faz inglês, eu também vou pôr. Eles não querem nem saber Pela se a criança dá competição. conta. Exatamente. Então é aí que eu acho que entra a coisa da percepção da criança, a neurose familiar, a gente construir ambientes saudáveis. Sabe, A gente não poderia dizer assim que pais mentirosos provavelmente terão filhos mentirosos? Pais mentirosos ou extremamente competitivos. Exato. Em que daí entra muito, você colocou uma coisa muito interessante que é esse estímulo. Porque se você começa a criar um ambiente sempre competitivo dentro de casa e não de integração, mas de competição, por vezes a única rota de fuga dessa criança é mentir. Você já passou por isso? Você já passou assim por essa situação de criança sempre falar a verdade quando você era pequena? Já. Reunião de família, Já. assim, você vai e conta que, sei lá, você pegou teu primo fumando num canto e você era pequenininha e de repente faz uma reunião familiar. Então, gente, Já. deixa eu contar uma coisa pra vocês. Entreguei já quando era... Isso me contam, né? Porque, claro, me contam, porque eu era muito nova. Tava tendo uma reunião familiar e um tio meu chamava uma parente minha por um nome, que não era muito agradável. Assim, nas fofoquinhas Assim, familiares. nas fofoquinhas familiares. E eu entrei na sala e ela estava sentada e de repente chamei ela assim. Como assim? O tio chama você assim. Ai, ai, ai. Na frente, ele não sabia. Isso me contam, né? Onde se enfiar, claro. Então, eu já passei, sim, por uma criança dedo duro. Criança se assim dizendo. Acabei dedando. A super sincera, super verdadeira. É um sincericídio, né? Sincericídio. Sincericídio. Então, e aí tem o seguinte também, eu acho que... E crianças, né? Eu tenho 2. E é muito legal, porque assim, se você repreende quando eles são sinceros, eles começam a mentir. Lógico. E assim, criança é sincera, né? Criança é sincera. E a gente, adulto, também perde a sinceridade. Outra coisa importantíssima na questão profissional, né? Você quer falar tanto para agradar que você deixa de ser quem você é. E aquilo que eu estou buscando, na verdade, é aquele DNA que é só teu. Mas você sabe a vantagem de você ser sincero? Porque eu tenho uma das... Eu vou me colocar aqui como não uma super sincera, mas uma pessoa que busca falar sempre a verdade, né, minha gente? A humildade baixou aqui. Mas muita gente acaba vindo me perguntar, escuta, eu tô vindo falar com você porque eu sei que você sempre tem essa característica. Você vai me falar a verdade. Como é que eu tô? Como é que tá minha roupa? Ou pergunta alguma coisa né? Então, assim, eu vou falar a verdade.
Então, você acaba virando um ponto de referência. Ah, procura a fulana porque ela vai te falar a verdade. Meu marido ela é não assim. vai mentir pra você. Independentemente, por exemplo, é uma pessoa que inclusive eu procuro bastante. Se eu tô certa ou se eu tô errada, ele vai me falar a verdade. Ele não é aquela pessoa que vai falar para agradar. Então, eu acredito muito. Esse é o Eu acho perfil E super esse é o positivo grande isso, parceiro, né? eu acho. Ele é porque muito o parceiro. grande amigo é aquele que fala as A verdade. piores verdades pra gente, sabendo falar. Sabendo. Mas ele vai falar. Eu acho que isso é ser amigo. É a hora que você eu se concordo. arrisca pelo outro, porque ficar passando mão na cabeça é fácil. Não adianta ser nada. queridinho, bonzinho, por isso que tá difícil educar hoje em dia. Os pais não querem mais ser pais. Os pais querem ser amigões. Eles amigão, confundem parceiro. tudo. Não, e todo mundo, no fim, me parece uma relação muito comercial. E eu acho muito E triste. superficial, porque se aprofunda mais. Comercial e superficial, não. Eu não vou falar para o profissional que ele está mentindo ou que a conduta dele é orientada pela mentira, porque ele não vai gostar. Não, eu acho que tem que falar. Olha, eu acho que esses dados que você está trazendo não são como você trouxe. Eu acho que é melhor a gente corrigir essa informação no seu currículo ou no seu parecer. As Porque essa pessoas pessoa- se eximem essa de pessoa, dizer a ela vai- verdade ela vai também tentar para o outros outro. empregos e não vai conseguir. Quer dizer, sempre vai bater com a cara na porta. Teu quer dizer, tem marido essa deve pagar um preço dificuldade. altíssimo, por ser sincero. Paga. Porque você vai viver isolamento, você vai passar por Exatamente. rejeição. Mas, por incrível, ele tem uma Sinceros. maneira de falar, e o Fernando, o nome do meu marido, ele é uma pessoa extremamente simpática e bom coração, porque ele tem uma maneira muito humana e muito boa de falar. Então você vê que ele não está sendo maldoso, que ele está realmente fazendo aquilo Gente, para Declaração de ajudar. amor mais linda. Mas gente. é Até eu tô verdade. derretida, Todo imagina o mundo Fernando. adora. Parabéns, mas olha, o Fernando vai ter que assistir esse programa junto com a todo dona mundo Nádia, porque isso é adora uma o Fernando. declaração de amor. Todo mundo adora Quero te ele. agradecer, viu? Pelo quê? Por ter vindo no programa, minha querida. Porque acabou. Vocês acreditam? Nossa. Acabou não acredito. o programa. Eu achei que era uma hora. A gente vai ter que levar esse programa mais pra frente. Vamos Eu combinar uma acho. próxima vez? Com certeza, Agradeço muito especialmente vocês. se tiver essa declaração assim de novo. Ai, Vamos trazer o Fernandinho aqui, ó. Coraçãozinho pro Fernando. Você que tem casa assistindo, a gente fica por aqui. Semana que vem tem outra Conversa Delas e a gente vai se encontrando aqui na programação da TV. Até mais? A gente se vê. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.